Tá iniciando aqui, então. Ando. Perfeito. Ótimo. Então, Gabriela, eu passo a fala para você. Acho que a gente fica mais ou menos de uma conversa, né? Você faz a tua explanação, aí se você quiser conversar com o pessoal, também solicita o pessoal, provavelmente, né, te dar um feedback positivo aí. E se não, depois a gente abre para perguntas ao final da tua fala, tá? Muito obrigada. Tá. Gente, eu vou ficar aqui. Qualquer coisa que acontecer, vocês me avisem, tá? Qualquer coisinha aí, me dá feedback. Vamos ver. Peraí. Vamos ver. E aí, pessoal, como é que tá? Dá para ver o PowerPoint? Sim, Gabi, tá dando para ver bem certinho, tá? Vou fechar meu microfone aqui, fica à vontade. Tá bom, obrigada. Qualquer coisa, é só dá um aviso. Bom, pessoal, boa tarde. Realmente, eu já estou aí no fim da minha jornada. Então, se eu não tiver no meu total rendimento, vocês me desculpem, porque aqui já são 7 horas da noite, mas eu estou bem entusiasmada para conversar com vocês. Realmente, a minha proposta é fazer uma conversa. Vocês já estão num nível superior aí de excelência, né? Então, eu tenho certeza que é mais uma conversa amiga e vamos ver se eu vou conseguir aportar alguma coisa nova aí para vocês, tá? Eu espero que sim. Bom, eu dividi aí a nossa conversinha em 4 blocos, né? Eu gostaria de me apresentar mais assim para vocês, né? Contar um pouquinho mais em detalhes, como eu vim parar aqui rapidamente. Depois nós vamos falar como a gente aprende, né? Como aprendemos. E dessa forma de como a gente aprende, a gente tem que ensinar, né? De coerência. Se a gente aprende de uma maneira, a gente tem que ensinar dessa mesma maneira, senão não vai fechar aí a conta. E depois o pesquisar, o aprender a ensinar, porque todo mundo pensa que sabe ensinar, né? Então eu vou mostrar aí para vocês o quanto é difícil o aprender a ensinar. Então, mais ou menos isso aí é o que eu tenho preparado e organizado para nós. Bom, sou bióloga, né? Como a Fabi já tinha comentado, sou especialista em educação ambiental, fiz o mestrado e doutorado em educação em ciências e matemática, e o doutorado aí eu fiz uma metade aqui no exterior e metade aí no Brasil. E já são 6 anos, então, ao total, que eu estou aqui na Universidade de Sevilha, desde o estudo até eu passar no concurso público, né? E faz anos, então, que eu venho estudando aí, investigando em grupos de investigação, em livros, enfim, em cursos de formação aqui, sobre o aprender e o ensinar. E eu também levo isso para a minha prática diária, eu também investigo a minha própria prática. Então, foram vários anos e anos de cursos, de livros, de projeto de investigação, e hoje eu sou formadora de professores da Universidade de Sevilha, futuros professores de biologia, de ciências, de pedagogos, e também eu dou um curso específico aqui na universidade para os próprios professores de direito, de medicina. Hoje mesmo eu tive os encontros, são às sextas-feiras pela manhã, são professores de direito, medicina, arquitetura, em que eu ensino eles a ensinar a trabalhar com aprendizagem baseada em problemas e em projeto, tá? Então, são professores que geralmente vêm aí com uma trajetória de professores tradicionais e eles buscam esse curso para tentar mudar a sua metodologia. Nós já estamos, eu acho que na 5ª aula, e agora que a gente está começando os processos de mudança, começando a ver os processos, porque é muito, muito difícil essa transição brusca, né? A gente precisa ir de uma etapa para mudar do tradicional ao modelo construtivista investigativo, que, segundo os especialistas, é o modelo ideal de ensino e aprendizagem. Bom, nesse começo aí da minha vida, né, lá desde o mestrado, eu tinha uma grande admiração e paixão sobre o educar pela pesquisa. Depois eu migrei um pouco para aprendizagem baseada em projetos e problemas, né, o educar, aqui a gente também chama de investigação na escola, enfim.
A base é a mesma, é ensinar através da investigação, tá? Muda um pouco a nomenclatura, algumas coisinhas, algumas características, mas, enfim, a metodologia em geral é de ensinar através da investigação. Eu achava que isso era o suficiente para ser um professor inovador e para ensinar de forma efetiva, né? De ter aí um êxito na aprendizagem. Mas eu vi que com o tempo, se tu não selecionar bem o que ensinar, né? E como tu fazer essa avaliação, se tu não pegar aí esses 3 pilares, o que ensinar, como ensinar, dentro de como ensinar, todas as estratégias de trabalhar com grupo, de dinâmica e uma série de outras coisinhas, e até o final do processo da avaliação, esses 3 pilares, se eles não tiverem coerentes, tu pode utilizar a melhor metodologia escrita aí pelos cientistas da área, que tu não vai conseguir fazer uma aprendizagem significativa. Então, o conteúdo é fundamental, um conteúdo que seja aí interessante. Bom, então como é que a gente aprende, né? Agora vamos aí para o aprender, já que eu já fiz aí a minha apresentação. Bom, os alunos, eles estão completamente já treinados e preparados para aprovar. É como assim, ó, diz aí, professor, o que eu tenho que fazer, que eu vou memorizar, seja o que for, mas eu quero aprovar e quero pegar esse certificado, tá? Então, eles estão ali não para aprender, se aprender, ótimo, mas se não aprender, não tem problema, que eles querem o certificado deles. Quando passa um tempo, acabou a disciplina, passou um ano, eles saíram de férias ou acabou, né, a formação acadêmica, a gente fala, não eles, né, a gente também, eu também vou me colocar porque eu também foi assim, eu também tô no meio disso. Aí eu não lembro que eu aprendi. Aí a gente vai buscar trabalho, né? A gente vai buscar, e aí a gente vê lá no que eles estão pedindo no currículo e a gente se dá conta que a gente não tem o quê? Experiência. Então a gente sai da universidade, a gente termina aí numa formação com 2 coisas: sem lembrar o que aprendeu e sem ter experiência, porque a gente aprendeu de forma da memorização, né? Sem fazer muita prática, então a gente não tem prática. Então eu pergunto, será que a gente aprendeu? Né? Então eu tenho aqui, ó, por que será que o aluno tem um diploma, passou pela escola anos e anos, passou pela universidade e depois não lembra, né? E por que a pessoa sai da universidade sem ter uma experiência? Por que a universidade é assim? Eu faço com meus futuros professores um teste chamado de micoteste, que é assim, ó. Micos é uma espécie, tá? Que não vou falar aqui no momento quem é. Aí eu digo para eles, olha, o tamanho dele é tal, a cor é tal, ele come isso, ele vive aqui, ele foi descoberto tal ano em tal lugar, tá? Eles memorizam. Eu dou 5 minutos para eles memorizarem. Depois de 5 minutos, eu dou uma prova para eles, onde eu pergunto o tamanho, a cor, e aí eu coloco várias respostas, né? Para eles escolherem. Eles memorizaram isso em 5 minutos e eles acertam tudo. Eles tiram nota 10, 9, 10. É difícil ter um 8. E aí eu pergunto para eles, tá, mas quem é o Micos? Ah, eu não sei. Tá, e por que vocês memorizaram sem saber quem é? Ah, é porque tu mandou. A senhora mandou, a gente memorizou. Então, eles tiram um 10 de uma coisa que eles não têm nem ideia do que é, nem por que eles estão fazendo isso, mas eles têm totalmente esse mecanismo ativado. Eu vou memorizar para ser aprovado. Então, um dos tópicos chaves aqui desse nossa conversa é que aprovar não é significado de aprender. Bom, outra coisa aqui importante, tem uma pergunta aqui na Espanha, que é muito recorrente nas aulas de história na escola, que é: explique como Cristóvão Colombo chegou na América. E aí um aluno saiu no jornal e todo o aluno escreveu, olha, Colombo chegou na América através de 3 caveiras. Ele não leu que eram caravelas, ele leu rápido caveiras e escreveu na prova, ó, o Colombo chegou na América através de 3 caveiras. Aí o professor perguntou, mas como é que alguém vai chegar
na América através de 3 caveiras. Tu sabe o que é uma caveira? Sim, 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 professor, exatamente eu sei o que é. Tá, então me explica isso. Eu tenho que perguntar para o livro. Tá escrito isso no livro, eu não tenho nada que ver com isso. Então, muitas vezes, ler também não é aprender. Ler sem entender, ler sem um significado, ler sem uma reflexão crítica, também não é aprender. Né? Então, esse aluno, ele respondeu, ó, eu li que foi a 3 caveiras, não me importo nem um pouco como ele chegou, como ele deixou de chegar. Eu quero é tirar 10. Então, muitas vezes, ler também não é aprender. Outra coisa, escutar também não é aprender, tá? Tem uma pesquisa muito interessante, ela não é nova, tá? Eu não tenho aqui o nome de memória, foi um falho, deveria ter colocado na apresentação, mas que fizeram uma pesquisa, uma investigação sobre anotações no caderno de alunos, tanto alunos de escola como alunos de universidade, para ver o que existia dentro dos cadernos. Então, eles olhavam da primeira folha até a última. E eles encontraram várias coisas, assim, às vezes, ao princípio, no meio da anotação do conteúdo, muitas vezes no meio, mais ao final. Então, eles acharam que, enquanto o aluno estava escutando a aula, ele fazia lista de compra de supermercado, fazia lista de roupas que ia levar para uma viagem, lista de quem ia convidar para o aniversário, e não sei porquê, né? Mas o pênis foi uma das coisas mais desenhadas nos cadernos, tá? E depois eu vou até mostrar um vídeo para vocês. Eu vou deixar um vídeo depois da palestra, um vídeo de 3 minutos, é super interessante, que fala um pouco sobre isso aí. Então, escutar também não é aprender, tá? E eu tenho certeza que vocês já passaram por essa situação, assim como eu também passei em sala de aula, de estar escutando e depois fazendo uma outra coisa no caderno e não tá mais anotando porque a gente desconectou. Tá, então como é que a gente aprende, né? Se aprovar não é aprender, se ler não é aprender, escutar não é aprender, então como é que a gente aprende, afinal de contas? Tem 2 coisas diferentes. Uma delas é reter informação por um determinado tempo. Sim, o cérebro é capaz de reter informação. Por isso que o aluno memoriza e consegue, em um curto prazo de tempo, responder aqueles dados ali, né? É por isso que a gente consegue memorizar um telefone, uma data de aniversário, então a gente retém informações. E tem uma outra parte do cérebro que faz a parte do aprender para sempre. Então, o que é reter informação? O número do celular, tá? Ou o número de casa. O número do meu celular do Brasil, meu antigo número, já se passaram 6 anos que eu tô aqui, eu não lembro mais. Tá? Então, o meu cérebro apagou. Mas o meu telefone de casa, eu ainda lembro. Né? Então, como o cérebro selecionou isso aí, eu não sei. Só sei que o de casa eu não lembro mais. Quando a gente vai para um hotel, o Wi-Fi do hotel, no segundo dia, a gente já lembra ali os números. Mas passado ali 1 semana, 2 semanas, a gente já não lembra mais, né? E data de aniversário também é assim. Por exemplo, eu não lembro mais a data de aniversário de Porto Alegre. Foi uma data que eu acabei esquecendo. Então, reter informação, o cérebro retém. É importante reter informação? Alguns dados a gente precisa saber realmente. Mas mas essa informação não é fiável, porque tu pode perder com o tempo, porque o cérebro faz essa limpeza. E o aprender é diferente. O aprender não é reter uma informação ou um número. O aprender, a gente aprende a mexer no nosso celular, a gente aprende a andar de bicicleta, a gente aprende a dirigir um carro, a gente aprende a jogar videogame. Então, esse é o processo de aprendizagem. Então, a aprendizagem não é memorizar, é sofrer um processo de ensaio, de acertos e erros, tá? É assim que a gente aprende. Bom, então a diferença de memorizar uma data e de andar de bicicleta é que o andar de bicicleta precisa de um processo. Portanto, a gente, para aprender, necessita sofrer um processo. Bom, quem vai facilitar esse processo em sala de aula é o professor, tá? E o aluno é o que vai viver esse processo.
Mas a gente precisa ter uma motivação dentro desse processo para ter uma aprendizagem. Ninguém vai aprender a dirigir um carro se não tem interesse ou se tem medo. Tu pode até tentar, mas depois tu vai desistir, né? Então todo mundo aprende a dirigir um carro, a mexer num celular, por quê? Porque tem interesse, porque no final vai ganhar alguma coisa, vai ser beneficiado em alguma coisa. Então a gente precisa levar em consideração a motivação. Sem motivação, o aluno, mesmo que tu dê um processo para ele vai seguir, mas ele vai seguir para ganhar a aprovação, tá? Então, o que é essa tal de motivação? Como é que a gente motiva? Bom, motivação é simplesmente tu oportunizar o aluno a um desafio, a um problema, algo que ele consiga dizer assim, nossa, que interessante, eu preciso saber disso. Olha, se eu aprender isso, eu vou usar isso. Isso vai ser importante para a minha vida, tá? Então, tem que ter o interesse do aluno antes de escolher a melhor metodologia que leva aí um processo de investigação, tem que ter essa motivação, tá? Então, para te conseguir ensinar, tu tem que ter algo que seja relevante e interessante para o aluno, um processo de aprendizagem através da investigação, onde o próprio aluno seja o protagonista. O conhecimento é intransferível, a gente não tem como transferir um conhecimento para outra pessoa, sabe? E ao final, ele tem que saber que ele vai ganhar alguma coisa com aquilo. Não é uma coisa física, não é um presente, não é um dinheiro, não é uma nota, é alguma coisa para ele, para a vida dele. Então, é a mesma coisa que o celular. A gente tem interesse de mexer, de aprender naquele celular novo que a gente comprou, que a gente ganhou. É a gente que mexe, que vai descobrindo, que vai investigando. E ao final a gente faz tudo isso porque a gente tem interesse de mandar e-mail pelo celular, de se comunicar, de mandar WhatsApp, de tirar foto, redes sociais, tudo isso, tá? Então, isso aí também é para aprendizagem, também é um exemplo, né, para o ensinar. Então, o que eu falei para vocês é que não adianta ter só o método inovador se eu não tenho o conteúdo relevante e que ao final ele chegue num processo em que ele diz, nossa, eu aprendi, eu ganhei com isso, tá? Então aí a gente chama um conteúdo relevante com ganho ao final, um ganho social, um ganho pessoal, de aprendizagem significativa. E no meio aí a gente tem os métodos que proporcionam processos de aprendizagem, são todos aqueles métodos que estão associados à investigação. Então a gente tem aí o educar pela pesquisa, aprendizagem baseada em problema, projeto, em casos, experimentos, enfim, uma série de métodos que são super interessantes. Bom, mas como é que eu faço para ensinar um conteúdo relevante se eu tenho um currículo super extenso, se o meu aluno tem que passar no vestibular e se eu mal tenho tempo para trabalhar, como é que eu vou trabalhar de forma inovadora? Então, eu vou dizer para vocês aí a chave do pote de ouro, que menos é mais. Olha só, o aluno ele vai ter que, de qualquer maneira, memorizar para o vestibular, tá? Então, tu pode ensinar uma coisa e tu pode ter certeza que no outro ano ele vai esquecer, ele vai ter que memorizar de novo. Então, não pensa que tu é um professor para o vestibular, porque tu não é e não vai conseguir ser, porque o aluno vai ter que memorizar de novo, tá? Todo esse currículo que a gente tem de 300 conteúdos também vão ser esquecidos pelo aluno. Já foi comprovado cientificamente. Então, a gente tem que otimizar o nosso tempo e saber que menos é mais. E qual é a função de um docente? Que não é fazer com que o aluno aprove no vestibular. A gente tem que formar cidadão. Então, um dos truques que eu aprendi estudando muito e aqui fazendo curso é o mapa de conteúdos, usar essa estratégia de mapa de conteúdos, tá? Então, a gente pega aí, ó,
a gente diminui o currículo pela metade, a gente ganha tempo e ensina de forma relevante. Olha só, o mapa de conteúdo, metaforicamente, é, por exemplo, assim, ó, eu coloco um problema que eu quero resolver em sala de aula ou coisas que eu quero ensinar, e vejo quais são os conteúdos ali que vão me ajudar ao aluno resolver. E essas ajudas são os conteúdos que eu vou ensinar. Então, eu não preciso ensinar tudo. É a mesma coisa que um crime. Por exemplo, quem matou Maria no shopping? Então, a gente teve um crime no shopping numa determinada hora. O que os investigadores fazem, os criminalistas fazem para ganhar tempo e otimizar a investigação deles? Eles vão tirando fora quem não estava naquele dia, naquela hora no shopping, vão diretamente ao objetivo. Então, é mais ou menos isso que eu faço para selecionar os conteúdos. Então, olha só, vamos colocar aí um exemplo do currículo de biologia, tá? Então, eu tive, por exemplo, 4 disciplinas de botânica, 4 de botânica, 4 de zoologias, eu não lembro de quase nada. Então, a gente tem aí partes das plantas, flores, função, reprodução, anatomia, fisiologia, as plantas e o ambiente, a gente tem uma infinidade de coisas, são 4 disciplinas. Mas se a gente usar essa ideia do mapa e se perguntar assim, o que um biólogo necessita saber de tudo isso das plantas? Se a gente tem 30 biólogos numa sala de aula, pode ter certeza que só 15 vão seguir a carreira de biologia, tá? E desses 15, só 2 vão seguir a carreira de botânica. E desses 2 de botânica, só um vai ser um pesquisador. Ou seja, tudo que está sendo ensinado ali só vai ter função para aquele que vai seguir a carreira de pesquisador de botânica. E se ele vai seguir a carreira de pesquisador de botânica, ele vai aprender isso de uma forma ou outra no mestrado, no doutorado e nas pesquisas dele. Então, a gente ensina muita coisa para um grupo de pessoa que vai usar, um grupo muito reduzido de pessoas e que de qualquer maneira ela vai ter que aprender isso. E o resto fica assim como eu, depois que sai da universidade, que não sabia nem plantar e cuidar de uma flor. Então, a gente pode reduzir, através desse mapa de conteúdo, pegar tudo que um biólogo deve saber. Então, a gente tem que saber, por exemplo, partes das plantas, reprodução, as plantas e o ambiente. Isso aí é o suficiente. Tá? Então, o primeiro bloco seria as partes básicas de uma planta e suas funções, o procedimento de reprodução das plantas, como cuidar de uma planta, como plantar, e a importância das plantas em relação com o nosso ar e com os animais. Aí eu já escrevi em espanhol, porque eu já devia estar cansada, e o meu cérebro ativou para o espanhol. Então, olha só, em 3 blocos a gente ensinaria só o necessário para um biólogo, de forma significativa, e não precisaria ter as 4 disciplinas de botânica, porque eu tive as 4 e esqueci tudo. Então, esse é o mapa que eu tenho aí, tá em espanhol, eu não vou mostrar para vocês, mas isso são, assim, mais ou menos 3 meses de coisa que eu ensino. Esses círculozinhos que estão em volta são os blocos, tá? Então, são 3 blocos aí, que eu ensino aos meus alunos sobre a investigação, né? Aqui em azul são os conteúdos conceituais, são conceitos que eles precisam aprender, procedimentos são procedimentos que eles vão a fazer, e o rosa são atitudes e valores sociais que eu quero ensinar para eles. Então, olha só, isso tudo que eu fiz em 3 blocos, que eu boto em 3 meses, são, no currículo da universidade, são mais de 6 meses de conteúdo. E eu reduzi para 3 meses. Esse aqui são os mapas de conteúdo que eu ensino para os meus alunos quando eles vão ser professores nas escolas. Eu digo para eles, pega todo o currículo e vê o que é necessário realmente ensinar para a vida. Então, eles vão fazendo, vão vendo as relações de um com o outro, porque também é importante, tu às vezes um bloco, tu já consegue ensinar 2 coisas, então tu vai ganhando tempo através dos mapas de conteúdo. Esse aí são alguns dos mapas dos meus alunos que eu ensino para eles também. Então, por exemplo,
Vamos aprender sobre as partes básicas e suas funções, tá? Das plantas. O bloco 2 seria a parte de reprodução. O bloco 3 seria como cuidar das plantas, por exemplo, a importância das plantas. E a gente colocaria tudo isso numa aprendizagem baseada em projeto. Então, como seria? O que eu falei para vocês, tem que ser relevante e interessante para motivar o aluno a aprender. Então, escolher aí a flor preferida para investigar. Investiga, a gente aplica aí uma metodologia de investigação, e o que ele ganha? Que ele sabe cuidar e reproduzir a sua flor preferida em casa. Então, olha quanta coisa eu ensinei em pouco tempo, e o quanto foi significativo, e o quanto eu vou ter tempo para continuar trabalhando por projeto. Então, o meu próximo projeto aí em biologia, se eu fosse hoje professora de botânica, podia ser justamente isso, para que eles fizessem, então, um jardim suspenso na sua casa, investigassem a sua casa, a luz da sua casa, e colocasse um jardim, que eles pudessem ter alguma coisa que fosse de alimento orgânico dentro das condições de sua casa. Então, eu podia fazer aí uma disciplina que eles iam aprender muita coisa em muito pouco tempo, mas através de processos de investigação e coisas que realmente eles iam utilizar para toda a vida, e eles iam estar muito motivados, porque afinal eles iriam ganhar alguma coisa. Eles iam aprender a ter sua própria horta em casa, seu próprio alimento, cuidar da sua própria planta preferida e até, quem sabe, ganhar dinheiro com isso. Então, para isso que servem os mapas de conteúdo, para me ajudar a ensinar o que realmente é interessante e vale a pena. Bom, o pesquisar e o aprender a ensinar. Então, como eu falei aí para vocês, a gente, para poder ensinar, a gente tem que pesquisar muito na prática o que a gente ensina e como a gente ensina. Tem 3 fases muito importantes da investigação que a gente vem desenvolvendo aqui, e qualquer professor de qualquer área ou pesquisador da área de educação pode fazer, que é planejar a sua aula, tá? Planejar aqui os conteúdos, as metodologias que envolvam processo de investigação, dinâmicas e estratégias de sala de aula, que aí a gente não entrou, mas tem toda a questão da dinâmica do trabalho em grupo, como fazer isso, os tipos de avaliação, né, que a gente pode estar oferecendo. Depois de planejar, a gente aplica, e depois de aplicar, a gente avalia a aplicação. Então, aí a gente pode, no planejar, investigar os conteúdos, ou só a metodologia, dinâmicas de estratégias, tipos de avaliação, ou tudo. E aqui, o que a Universidade de Sevilha chama, e que eu faço parte desse grupo, é o Programa de Formação Docente Permanente, chamado em Ciclos de Melhora. Ou seja, o professor se forma nessa perspectiva que eu dei aí para vocês, eu ensinei para vocês, e ele passa toda a sua vida, como eu faço, planejando, aplicando e avaliando, planejando, aplicando. Só que tu planeja uma vez, tu aplica, avalia e vai melhorando. E vai melhorando. Tu não precisa planejar de novo. Tu vai melhorando aquilo que não deu certo. Então, isso é o pesquisar a prática docente de forma permanente. Então, como é que eu faço aí minhas pesquisas? Eu tenho um diário de aula. Não é um diário que eu passo horas e horas escrevendo, tem dias que eu não escrevo, mas em geral eu tenho um caderninho ali comigo que eu vou colocando coisas positivas e negativas que me chamaram a atenção daquele dia. Às vezes não aconteceu nada que me chamou a atenção, eu não escrevo, mas geralmente no final da aula eu coloco umas notas, tá? Sempre que eu tô lendo ou vendo alguma coisa, eu anoto nesse meu caderno a parte de novas ideias e sugestões. Eu disse, nossa, isso eu podia fazer quando eu ensino tal coisa. Nossa, isso seria uma boa ideia. Faço uma avaliação com os alunos no final da disciplina, pergunto para eles como é que foi, né, a minha didática, o que eles mais gostaram, menos gostaram, sugestões, e aí eu anoto o que eu vejo que realmente é coerente, que eu posso mudar. E eu faço a avaliação da aprendizagem dos meus alunos para eu ver se eu realmente ensinei. Então, a partir de todo esse conjunto, eu vou modificando o meu planejamento, tá? Mas o planejamento já está pronto, mas todo ano eu vou ajustando e melhorando ele. E realmente, cada ano eu sinto que eu consigo ensinar melhor. Então,
Uma avaliação da aprendizagem dos alunos é, por exemplo, assim, ó, como é que a gente avalia a aprendizagem dos alunos, né? Que não é pela nota, mas isso aí a gente teria que trabalhar uma outra vez, né? Eu trabalho com a avaliação qualitativa. Então, por exemplo, assim, eu fiz uma pergunta para os alunos, faço essa pergunta, enfim, numa das disciplinas que eu dou, sobre o que é necessário para ser um cientista, né? E aí eles me dizem, de 34 alunos, essa informação aqui é recente, de uma das últimas aulas, ó. 4 me disse que para ser um cientista necessita ser inteligente. 20 responderam que precisa só utilizar o método científico, já é considerado um cientista, um pesquisador. E 10 me falaram que descobrir algo muito importante ou ser convidado para descobrir alguma coisa. E 0 me comentou que era fazendo um curso de doutorado, utilizando método científico, publicando os resultados em revistas, livros e congressos, tá? Se depois do meu processo de aprendizagem eu chegar aí com 32 alunos nessa escada aqui, ó, nesse degrau aí, nesse quarto degrau, que é onde eu quero conduzir eles no processo de aprendizagem através de investigação, se eu conseguir 32, eu ensinei bem, tá? E aqueles 2 que ficaram no meio do caminho, eu vejo o que aconteceu. Bom, um faltou aula e o outro não tem interesse. Tudo bem, tá dentro do parâmetro normal. Agora, se eu termino a minha aula e vejo que só 10 chegaram aonde eu queria fazer eles chegarem através do meu processo, algo falhou. Ou foi na minha metodologia, ou foi nas estratégias dinâmicas de aula, ou foi o que o conteúdo não estava bem elaborado, alguma coisa eu falei. Aí eu vou recorrer lá para os meus livros, anotações, avaliações dos alunos e vou modificar. Então, eu avalio a minha aprendizagem a minha aprendizagem como docente, eu como docente, através dos meus próprios alunos, tá? Bom, e o que eu ganho com isso? Bom, eu ganho aí uma satisfação profissional extrema de ver os meus alunos satisfeitos com a maneira que eu estou ensinando, né? Então, eu não vou colocar aqui todas as mensagens que eu recebo, enfim, eu coloquei só algumas assim. Uma aí, nossa, é uma professora incrível, né? Foi uma mensagem de um aluno que ele me deu depois que terminou as aulas, ele me escreveu por Instagram essa mensagem, ou seja, uma mensagem gratuita, né? Isso é muito bom, muito gratificante. E esse é um aluno muito problemático aos olhos de outros professores, né? Então ele me disse, olha, na faculdade eu passei por muita coisa ruim, muitas dores de cabeça. Mas foi graças a professores como tu que alunos como eu, porque ele é um aluno problemático, nos inspiramos para fazer coisas assim. Ou seja, para trabalhar, para se implicar nas aulas e coisa e tal. Assim que, mais uma vez, obrigada por tudo que nos ensinou quando éramos os teus alunos. Então, isso é completamente gratificante. Eu sinto que estou exercendo aí a minha profissão de docente, mas graças ao método de ensinar investigando, que os alunos investiguem o processo e que eu também investigue o meu processo de docente. Bom, eu sempre dou um presentinho virtual quando eu dou uma palestra, uma conferência, né? Um presentinho virtual, grátis, sem poluir aí o meio ambiente. E eu quero que vocês vejam depois esse pequeno vídeo aí, que se chama Citoplasma em Médio Ácido, que é justamente isso que eu conversei com vocês, do aluno ir para a aula, mas está pensando em outras coisas. É um vídeo super, super, super interessante que vale a pena assistir. Esse é o meu Instagram. Eu tenho um Instagram de conteúdos didáticos. A maioria dos conteúdos estão escritos em espanhol, mas é super fácil de entender. O meu espanhol é um espanhol fácil, porque eu não sou nativa, né? Então, é um espanhol muito fácil, tem muitos desenhos, é bem fácil de entender. Se vocês quiserem me encontrar por lá e conversar comigo, vão ser todos bem-vindos. Esse é um livro que eu publiquei, é o livro de uma das disciplinas que eu ensino aqui, né? Que é investigar nas aulas de ciência.
E eu acabo aí a minha apresentação com vocês. Deu tudo certo? Deixa eu ver se eu Oi, tô aqui. oi, Gabriela. Sim, deu tudo certo. Muito bom. Escutaram bem? Escutaram bem? Sim, sim, deu para ouvir muito bem. Bom, a gente já tem algumas perguntas aqui. Tem o pessoal que está perguntando se você pode disponibilizar a tua apresentação, que eles acharam pertinente, para rever ela, né? Embora que também essa palestra ela poderá ser reassistida no canal do YouTube, né? Que provavelmente na segunda-feira a gente já disponibiliza. Então, caso você consiga disponibilizar para a gente, nós agradecemos. Tá, eu vou fazer assim, eu vou deixar lá no meu Instagram, tá? Também eu vou transformar ela num link e eu também vou te enviar, e aí tu envia. Mas, Perfeito. com certeza, material é feito para compartilhar. Não, Exatamente. É o que sempre é o que eu digo, né? A gente não produz é material para guardar. para Ah, guardar. é de domínio meu. Não, isso não existe. Se tu constrói material de um domínio seu, não tem sentido nenhum, né? O bom é a gente ajudar os colegas, né? Então, Gabriela, fiquei uma dúvida antes de abrir para a pergunta dos colegas. Ali, né, que você coloca aquele mapa de conteúdos, né, que você costuma organizar. Então, você acaba fazendo, enxuga, né, o currículo, assim, todo aquele conteúdo enciclopédico que ele é comum tanto na educação básica quanto no ensino superior, e raras vezes a gente consegue dar conta. Então, se conseguiu dar conta, talvez seja até um problema, porque então quer dizer que talvez a gente passou meio que batido, né, pelos assuntos, né, pelos conteúdos, e talvez aquela aprendizagem ela vai ser momentânea e logo em seguida o aluno vai esquecer, né, que é o que esse processo acontece muito conosco. Então, esse mapa de conteúdo, ele é digamos, é adotado pela universidade como um todo? É uma ideia sua? Como é que funciona isso dentro da instituição que você trabalha? Não é de todo mundo. O que aconteceu é que a gente começou a investigar já nesse projeto, né? E a gente viu que depois de fazer o curso de formação com os professores avançam enquanto tem ali um acompanhamento e depois retrocedem, voltam ao seu modelo tradicional. Então, para um professor ser inovador, aqueles que não conseguem ser autônomos, como é no meu caso, que estou sempre fazendo curso e investigando, isso daí é um perfil difícil de encontrar, né? Eles precisam de apoio de formação permanente. Então, desse projeto, a gente resolveu adotar o mapa. Tá? E eu também fui fazer curso específico de mapa, estudar e ler. Então, como eu formo os professores e aprendi isso nesse projeto de investigação, eu acabei adotando para minhas aulas e acabei ensinando também aos meus alunos, que vão fazer práticas nas escolas, enfim, fazem os seus trabalhos de fim de cursos, TCC, né? Eu acabei passando isso para eles também. Uhum. Ah, bem interessante. Mas A não é gente, todo mundo, não é daqui. sim, legal. A Carla fez uma pergunta no chat que ela pergunta assim, ó, como você trabalha a questão do ensino de ciências de forma integrativa? Por exemplo, biologia compartilhando o currículo com física, química, etc. Tá. Então, quando a gente seleciona aí o que a gente quer ensinar, por exemplo, né? A gente pega uma parte do conteúdo e a gente diz assim, o que é interessante a pessoa conhecer. E aí a gente ensina conceitos que são importantes, procedimentos, né? Por exemplo, assim, né? O que eu preciso saber para dirigir um carro? Que conceitos eu preciso ter? Os procedimentos que eu preciso fazer, e aí vem a parte dos valores e atitudes. Então, são essas três partes que a gente trabalha. Valores e atitudes seriam o quê? Seria quando eu vou dirigir, eu não posso beber. Quando eu vou dirigir, eu tenho que usar cinto. Então, nesse momento em que a gente ensina alguma coisa de biologia, nesse momento do pilar
de valores atitudinais, a gente consegue integrar tudo que está em volta, sociedade, economia, política, se precisar da física, química. Então, são através de 3 conteúdos que eu sempre ensino um problema, né? Porque eu transformo os conteúdos em problemas e cada problema eu ensino através de 3 pilares: conceitos importantes, procedimentos e atitudes e valores. E aí eu não vou medir que eu estou só na biologia, aí eu vou tirar tudo que é necessário. Até porque, para te ensinar alguma coisa significativa, o melhor é ensinar coisa do contexto real, né? E o contexto real, ele não está repartido entre biologia, química e física. A gente vive num mundo holístico, né? Uhum. Aqui no Brasil tem muito essa discussão da gente tentar trabalhar a interdisciplinaridade, né? Mas não só a interdisciplinaridade, por exemplo, eu, professora de química, vou tentar abordar biologia, física, mas tentar integrar os professores para trabalhar conceitos juntos. Como é que é aí? Tem essa facilidade? Não tem muito diálogo? Não. Por quê? Seria maravilhoso, mas por que não dá? Porque eu tenho essa predisposição, mas o meu colega não tem. A gente tem horários para cumprir, os outros professores têm um currículo para cumprir. Então, como é que a gente vai trabalhar se a gente tem aí sei lá, de 10 professores, 2 que estão motivados para trabalhar? Não tem como. E a burocracia e os horários, por exemplo, eu e uma colega minha da área de sociais, a gente tentou fazer um projeto, a gente montou o projeto, só que na hora da gente fazer, trocaram os nossos horários. Então já não tinha como cruzar nem os alunos, nem os horários. Então a gente está dentro de um contexto burocrático que não permite fazer isso. É muito difícil conseguir conciliar, porque não é só o professor que tem que mudar, é a ideologia institucional que tem que mudar. Então fica muito difícil cobrar isso do professor, se também a instituição não facilita, né? Uhum. Então, não, a gente não consegue fazer, e quando eu Sim. tentei fazer com a minha colega, não deu certo. Eu acho que é uma utopia internacional, né? Interdisciplinaridade ainda. Porque tem muito esse engessamento da instituição, né? Que não permite e que acaba sendo um entrave muito grande, né? O Jean também tem uma pergunta. Eu estou fazendo umas perguntas, pessoal, mas se vocês quiserem abrir o microfone e fazer pergunta, até acho que fica mais legal, assim. Você quer abrir, Jean? Teu microfone, tua câmera? Senão só fica eu e a Gabriela aqui, parece que só tem umas 2 na sala. Ah, que bom. Oi, posso abrir? Olá, tudo bem? Então, meu nome é Jean. Obrigado, professora. Gostei muito das suas palavras. Foi sendo muito interessante para mim. E a minha dúvida é sempre em relação, assim, ao tempo. Quando você percebe que essa abordagem, essa estratégia está se estendendo muito e você acabou perdendo o controle do tempo, como que você se organiza sem prejudicar esses estudantes? Você, né, sem pular as etapas ou assim ficar corrido naquela forma atropelada no final. Era isso minha dúvida. Ai, Jean, obrigada. Não, assim, ó, eu vou contar para vocês. Eu preparo. Estão me escutando bem? Tá. Eu preparo todo o semestre antes. Eu faço toda a planificação antes, tá? De dar aula e os tempos que eu vou seguir. Então, não é a primeira vez que eu estou aplicando isso, já faz anos que eu venho investigando, então eu já não tenho mais os problemas de tempo, sabe? Porque já está muito bem coordenado. Antes, sim, acontecia de eu ver, nossa, saiu do controle, teve um projeto de investigação que a gente fez em sala de aula, os alunos resolveram seguir investigando e eu deixei, e aí saiu do controle. Então, tudo isso a gente vai aprendendo. Então, hoje, os projetos que a gente faz duram mais ou menos 3 semanas, tá? 15 dias, são projetos curtos, e aí cabe ao professor definir os tempos. Então, eu chego em sala de aula, eu explico qual vai ser o projeto, né? E explico o que a gente vai fazer naquele dia e coloco os tempos. Então, quando falta 5 minutos para passar para uma outra tarefa,
Eu digo para eles, olha, falta 5 minutos. Então, eles sabem que o tempo que eles estão ali, eles têm que se organizar de forma autônoma. E quando tu já está no segundo, terceiro projeto, eles também já estão, digamos que, adaptados. E eles se convertem assim, ó, eles são super autônomos, super autônomos. É prática, né? É praticar, é praticar. Ser professor inovador não é fácil, mas se a gente não praticar e investigar, a gente não vai conseguir. Obrigado, professora. Muito Ai, obrigado. obrigada, Jean. Pessoal, fica aberta para mais perguntas. Eu acho que essa tua fala, Gabriela, é tanto de utilizar o processo investigativo, né, para ensinar, e também a parte da reflexão, né, da prática, eu acho que é um processo que se complementa, porque quando você fala em professor investigador não é só aquele que testa tudo que é metodologia, né, tudo que está na moda, é aquele professor que também, a partir do uso dessas metodologias, consegue analisar a sua própria prática, porque também a gente tem muita falha e muito acerto. Então, e é isso que faz a carreira docente, é isso que nos faz eternos aprendizes, né? Porque não adianta a gente querer adotar metodologias odiernas e ter aquela ideia de que, bom, quem vai aprender é o estudante. Não, a gente também aprende muito, graças a Deus, e em cada projeto de pesquisa, né? Sem dúvida, a aprendizagem deve ser bem ímpar. Não, eu tô sempre me propondo a fazer pelo menos um curso de formação por ano. Eu agora estou fazendo um também, porque a gente sempre tem o que aprender. A educação é um mundo e tem vários tipos aí de ciências que nos ajudam, a neurociência, a psicologia, a sociologia, as formações didáticas. A gente sempre tem aí coisa para aprender. E não tem problema em errar, né? De ser crítico também como docente. Eu acho que essa aí é a chave do negócio para fazer uma boa aprendizagem, porque aprender é complexo. E fazer isso, né, diariamente é uma tarefa muito difícil. E a gente tem essa ideia equivocada de dar classe é ensinar. Gente, isso é a pior coisa que pode existir, é pensar nessa frase, eu vou dar aula, né? Eu vou chegar e vou dizer tudo aquilo que eu li e, na verdade, nem é o teu próprio conteúdo, é um conteúdo de outra pessoa ainda, né? É transmitir um pensamento que nem é teu. Então, onde é que está o teu empoderamento como professor, como docente, o teu valor profissional? Né? O médico não faz isso, por exemplo. Exatamente. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Tem a Thaís que colocou, até porque você falou do conteúdo de botânica, ela comentou lá em cima ainda que botânica é duro, é um conteúdo que de fato exige ou é reverberado a memorização mesmo. Eu teria uma pergunta. Vai lá, Paulo Vitor. A Carla também, eu vi que a Carla também tinha uma pergunta. A Carla já colocou, aqui eu li a primeira. A Carla tem mais uma, ela disse, então depois do Paulo é a Carla. Isso, então vai lá, Paulo, e depois Carla. Obrigada. Professor Gabriel, como é que está sendo o método de ensino nessa época de pandemia em relação à tecnologia, voltado para os alunos, aqueles que não têm muito acesso? A questão da ociosidade, que muito poucos participam e outros que têm mais condição participam. Como é que está sendo essa busca desse aluno? Isso acontece aí? Ai, Paulo, obrigada, pergunta super interessante. A gente tem uma realidade econômica aqui diferente do Brasil, né? A gente não existe isso de não ter tecnologias, tá? O aluno, quando chega na escola pública, por exemplo, ou aqui na escola, aqui na universidade pública, porque aqui a maioria é pública, né? São poucas escolas e universidades privadas. Quando o aluno chega, existe uma ficha de identificação econômica ou de obstáculos de desenvolvimento psicológicos, tá? Então, esse aluno, ao se matricular,
a universidade se responsabiliza com a dificuldade dele. Então, se é uma dificuldade psicológica, ele vai ter acompanhamento gratuito de um psicólogo. Se é dificuldade econômica, ele vai ter o dinheiro para se sustentar dentro da universidade pública, com computador, internet, dinheiro para comer, dinheiro para vir para cá. Mas não é muito, né? A gente tem aqui uma sociedade economicamente mais desenvolvida aqui no Brasil, mas eles fazem isso. E nas escolas, a mesma coisa. Às vezes tem escolas que tu recebe filhos de imigrantes e etc., assim, sem condições. Então, tem todo um acompanhamento, e não só de computador, de internet, de comida e coisa e tal, mas o acompanhamento da família. Se sai da escola e se estende para a família. Então, existe um preconceito com o imigrante, sim, existe preconceito, e a Europa também é muito responsável pela pobreza dos países em desenvolvimento, né? A Europa hoje é rica porque usou destes países, né? Porque roubou desses países. Então, ela está em dívida, sim, mas eles não querem que venha mais imigrantes por preconceito, mas também porque eles cuidam, sim. Eles têm essa consciência de cuidar. No momento que chegou aqui, eles não querem deixar chegar, mas no momento que chegou, eles cuidam, sim. É uma obrigação que está dentro da Constituição de lei educativa, tanto da universidade quanto das escolas. Tá? Então, eu vejo isso através dos meus alunos, e vejo aqui os alunos também da universidade que ganham, sim, computador, acesso à internet, meio de transporte para poder frequentar a universidade pública. Paulo, o que tu achou disso, Paulo? Eu achei um pouco muito explicativo, porque, na realidade, hoje que eu ensino aqui, atualmente, é nessas condições. Então, o acesso deles é difícil sem a questão da internet, tem a questão das condições, né? Tem muito até deles aqui que trabalham para sustentar nessa época, né? Que a gente sabe que aqui no Brasil está sendo difícil a questão do ensino, porque é difícil ter algum desses meninos, ou estudantes, alunos, que tenham condições que os pais têm algum ensino, né? Que a maioria deles, que o ensino aqui é de municípios que passam por dificuldades, às vezes. Então, eles buscam trabalhar o seu tempo e a procurar, às vezes, até uma condição meio de vida, se sair na base do estudo. Então, aqui a perca é muito grande, às vezes, e alunos que a gente perde, assim, na questão das aulas. E muitos Claro. deles trabalham até 6 horas, mas voltando para o ensino assim é difícil. Você tem um tempo para ele mesmo. E em relação Tá cortando. à tecnologia, tudo bem. Vocês viram, então... Estão me escutando? Tá me escutando, Fábio? Sim. Cortou Sim. um pouco o Paulo, né? Vocês viram, então, como é importante um governo, né, estruturado para a educação, e o quanto impacta isso na vida do professor, né? O professor que tem um apoio aí do governo vai ter um apoio na sua forma de dar aula. Então, essa dificuldade eu não tenho aqui, felizmente. Carla, Abre o microfone, Carla. Deu, né? Boa tarde a todos. Agora sim. Então, professora Gabriela, eu estava em outra palestra, mas o tema do que você ia compartilhar conosco me chamou muita atenção. Eu sou aluna da professora Fábio, né, da nossa querida, né, sempre atenciosa, amorosa, e só um detalhezinho, né? E eu estou estudando educação inclusiva, e eu estou percebendo algumas leituras, assim, eu estou no começo, que ensinar e aprender é bem dissociado. E assim, eu fiquei pensando, como será que a professora consegue perceber, ou através da escrita, você falou que usa o método para avaliar, blá, 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 mas assim,
tem alguma garantia de que os alunos estão aprendendo? E você tem alunos com deficiência em alguma turma? Olha, eu já tive cadeirante, né? E não tive nenhum problema com ele, ele participou das aulas normalmente. O que eu tenho muito é alunos do exterior, tá? Alunos que vêm da França, alunos que vêm da Inglaterra, eu tive já uma aluna chinesa. Então, o que eu faço? A gente adapta a aula para eles, a gente deixa eles participarem também, a gente tenta favorecer com que eles falem o espanhol errado, mesmo falando errado, não tem problema. Então, a gente faz todo um contexto. Às vezes aparece uma pessoa com mais idade no meio dos adolescentes, então eu faço todo aquele meio de campo para a pessoa se sentir à vontade, né? Se sentir incluída dentro disso. Então, assim, ó, como que eu vou garantir com que eles aprendam? Eu vou garantir através de um questionário que eu faço ao início e ao final. E aí eu consigo medir o quanto eles aprenderam. Mas, como eu falei, a gente tem que respeitar o procedimento de cada um que não é igual. Tá? Eu consigo fazer muitos alunos chegarem muito alto, mas tem outros alunos que não chegam. Por quê? Porque tem suas peculiaridades, porque não estão interessados. Tem aluno que estão fazendo a universidade, não estão interessados. Então, a gente tem que respeitar. E a gente não pode garantir a aprendizagem deles 100%, mas a gente pode garantir a ensinar eles a aprender, porque eles não vão mais ter a professora Gabriela na vida deles. E quando eles não têm mais a professora Gabriela, eles vão lembrar de como é aprender a aprender, de como é ser crítico, de como é ser reflexivo, de como é importante fazer a inclusão com os colegas. Então, muitas vezes, não vai ficar o que eu ensinei, sabe? Uma pretensão muito grande de eu querer que todos eles façam o que eu estou dizendo. Mas se eles ficarem com a reprodução do meu modelo de ser crítico, de ser reflexivo, de ser inclusivo, de ter paciência, todo esse modelo eles levarem para a profissão deles, que eu não sei depois no final do que vai ser, eu sinto que eu fiz o meu papel social, porque o professor, ele é um formador social, ele não é um formador de conteúdos, ainda mais agora na era da internet, onde qualquer coisa a gente pode encontrar na internet. Então eu fico satisfeita tentando ser um exemplo para eles, e não em ser a que transmite um monte de conteúdo. Não sei se ficou claro aí a minha ideologia. Sim, eu gostaria de estar mais pertinho de você para entender um pouco mais o seu dia a dia, que você passa um recorte, né? Deve ser bem interessante o método que você utiliza. Muito obrigada. Carla, eu que te agradeço pela pergunta. Tomara que a gente consiga se ver ou trabalhar um dia ou conversar. Tá bom, muito obrigada. Tá? Valeu. Eu que agradeço. Aqui é uma oportunidade, um campo de oportunidades que a gente nunca sabe, né? O pessoal está em processo de formação, daqui a pouco começa a fazer doutorado, pode fazer doutorado em diversas instituições, né, estrangeiras, né, que até a gente fala muito da internacionalização, e quem sabe não na Universidade de Sevilha e talvez, né, Gabriela, ser professor ou trabalhar contigo de algum modo. Então, essas oportunidades que a gente cria, dilata na pós-graduação, são muito importantes, porque é o nosso network, né? A gente consegue conhecer pessoas, ver com quem a gente mais tem familiaridade, com o que mais nos chama a atenção, né, nas nossas pesquisas. Então, aqui é um campo para isso, para a gente discutir. A Thaís fez um comentário, até eu já vi que você colocou aí, também já comentou, não sei se a Thaís quer fazer o comentário, quer colocar alguma pergunta, Thaís, talvez? Se ela não for fazer a pergunta, eu tenho uma questão. Eu acho que pode fazer, então, Persica, se ela quiser, depois ela abre o microfone. Eu também, meu nome é Percy, eu sou doutorando no programa F7, e eu trabalho com formação continuada de professores e estou desenvolvendo uma plataforma eletrônica digital para trabalhar com professores de ciências
justamente dentro da PBL. O meu objetivo é criar um método junto com o hardware e o software que eu estou desenvolvendo para utilizar a criatividade como princípio educativo. Bom, a minha questão se insere justamente nesse problema da inovação junto aos professores. Eu parto do suposto que revolução nenhuma vai acontecer na educação se não começar pelo corpo docente, porque é o professor que faz isso acontecer. Só que a gente olha, por exemplo, para a nossa Base Nacional Comum Curricular, e a gente já percebe que ela está fundamentada em competências e habilidades. Se for ler lá as competências e habilidades, elas não ficam dizendo que é conteúdo que você tem que trabalhar, são atitudes, são comportamentos, são processos, metodologias. Uhum. Só que o nosso professor, ele está lá ainda no livro didático, com aquela ementa tradicional, positivista, clássica da ciência, e ele se nega a sair disso, porque é uma situação de conforto, ele já domina isso. Então, a minha questão para você, Gabriela, é essa. Para a gente romper com essa inércia dos professores, o que seria melhor? Um ambiente formal ou um ambiente informal? Porque a minha ideia, a princípio, é criar um clube do professor, onde o professor se sinta bem trabalhando ciências e resolvendo problemas e se apropriando da tecnologia e usando os conteúdos, mas não todo esse conteúdo trabalhado, justamente dentro disso que se comentou. Então, o que seria, na sua opinião, seria melhor? Um ambiente formal ou informal para esse rompimento de inércia do professor, essa inovação híbrida, dizemos, né? Assim. Percy, muito obrigada pela tua pergunta. Olha, eu não sei se eu tenho a fórmula mágica, né? Porque, olha só, eu acho que independe, tá? Do contexto formal ou informal. O que a gente tem que fazer é romper a lógica do professor, tá? E inserir ele na lógica qual que é o papel dele dentro dessa sociedade, tá? O médico sabe que o papel dele é curar, o advogado sabe que o papel dele é defender, mas o professor acredita, porque desde pequeno ele teve aquele modelo como referência, que o papel dele é dar conteúdos. Então, a gente tem que fazer o professor entender que esse não é o papel dele social nem profissional. E tu conseguindo trabalhar rompendo esse paradigma, não importa onde é que esse professor vai estar, o contexto que ele vai estar, ou se ele vai ser professor de escola ou de universidade. Mas romper esse paradigma que é cômodo, mas também o professor tem medo de mudar, porque eu recebo professores no meu curso que querem ser inovadores, mas eles têm muito medo, mas eles têm essa vontade, mas eles têm medo. Então é muito difícil, porque esse obstáculo que tu falou do professor que está ali com o livro-texto, com o currículo, ou seja, na verdade, ali existe todo um contexto político que está controlando o que o professor deve ensinar, né? Ele não tem nem autonomia para saber o que ele pode e o que ele não pode, ele está sendo controlado. E isso virou cultural, né? Então, a gente romper uma coisa cultural é muito complicado. Olha a luta que a gente está tentando fazer aí com a questão do feminismo, né? Porque tem muitas culturas, a cultura de que a mulher é obrigada a ser mãe, isso está nos livros didáticos. Se tu faz uma reflexão sobre a reprodução dos livros didáticos de ciência, ele coloca a mulher no papel de mãe, mas não coloca o homem no papel de pai. Ele coloca a mulher como reprodutora e o homem como quem tem o direito de reproduzir. Então, o livro didático é extremamente também machista, né? Tem várias coisas do livro didático que seria outro assunto, mas fazer o professor entender todo esse contexto aí tem que partir do qual é o meu papel social. Eu acho que essa aí é a chave, entendeu? Do negócio. Aí vem uma outra questão imediata a essa fala última sua. Eu, para entender um pouco e fundamentar a minha pesquisa, eu estou usando o Bauman na questão de cultura, de reprodução de cultura, tá? Mas eu sou o pesquisador. Será que para ajudar esse rompimento de paradigma não seria necessário que o professor também se apropriasse
eu não digo do meu referencial, mas de algum outro referencial que discutisse cultura, para ele desenvolver uma autoconsciência dele enquanto indivíduo, professor, uma dimensão dele, indivíduo geral? Aqui tem uma aula do doutorado que a gente faz, o seminário que eu dou é análise do discurso dos livros de texto, né? Então, a gente vê que o livro de texto, ele está fazendo uma abordagem de tudo aquilo que a gente está lutando contra, né? Então, essa é uma análise do discurso, do que os livros de texto estão ensinando para os nossos alunos, é super interessante. Esse pode ser um caminho. Eu trabalho com eles a relação da reprodução, né? Mas a gente pode também fazer até a questão indígena, de quanto eles colocam o papel do índio passivo no seu lugar, de que ele vive tomando banho de rio numa canoa, né? Mas que é isso? Que índio é esse de que a gente está falando? Então, tem muita coisa que a gente pode trabalhar fazendo uma reflexão crítica a partir do próprio livro de texto, a partir do próprio currículo, que é um currículo completamente elitista, né? Só uma elite que não precisa ser trabalhadora se beneficiaria daquele currículo como cultura, mas os trabalhadores que a gente tem hoje em dia, em que o currículo escolar hoje ajuda na sociedade e na vida econômica dele, cultural? Nada, nada. É um currículo completamente elitista, não é nada social. Então, por aí, dá para começar esse debate. Perfeito, muito obrigado. Obrigada, Tarcísio. E eu, só para complementar a discussão de vocês, eu acredito assim que todos os professores que já estão em formação continuada são pessoas que poderão propagar esse tipo de pensamento, né? Agora, bom, os colegas que não fazem, que não estão disponíveis, o que a gente pode fazer é demonstrar pequenos exemplos, né? Quando eu comecei a fazer doutorado na PUC, diversas questões surgiram, ensinar através da pesquisa, da investigação, né? Eu falava, meu Deus, mas isso é praticamente inviável, porque o contexto é engessado, os professores não querem, a escola também não é muito, né, dependendo do tipo de escola, sobretudo particular, dependendo, não dá muita abertura, enfim, N questões. E daí eu sempre me lembro, bom, esse é um movimento de formiguinhas, né? Então a gente começa com pequenas ações, a gente se transforma e muda a nossa prática, e os colegas, eles começam a observar e isso começa a chamar atenção. Daqui a pouco você consegue contaminar, né, diversos colegas que vão buscar formação continuada, né, que vão buscar se aperfeiçoar, e assim é o processo. Então, daqui, talvez os nossos filhos, nossos netos, né, poderão ter um ensino mais de acordo com essa demanda, com isso que a gente tanto fala e quer, que ainda é bastante utópico, né? Não, e até a questão homoafetiva, né? Quando antigamente não podia mostrar relação homoafetiva porque não era aceito na sociedade, hoje a gente já está numa geração em que a gente já consegue, né, aceitar, mesmo aqueles que têm preconceito, eles já entendem que, ok, né? Se eles querem, eles estão livres. Mas antigamente isso parecia impossível. Sim. E nós conseguimos, a sociedade conseguiu. Então tem que ter um pouco de esperança, mas tem que esperar, é um processo. Paciência, teremos que ter paciência e sabedoria para lidar com tudo isso. O Afrânio, ele faz um questionamento. Afrânio, você quer fazer o questionamento abrindo seu microfone? Olá. Pode fazer. Olá, professora. Tudo bem? Tudo. Sobre o questionamento que eu fiz, a senhora estava falando sobre professores, né? A questão dos professores, dos médicos. É muito difícil o professor se postar numa sociedade onde quem faz as leis, às vezes não tem a mínima formação na educação. Então, a educação, acho que aqui no Brasil, pelo menos, é onde é mais influenciável, assim, onde mais gente, às vezes com menos tempo de escola, fazem leis. É muito complicado, todo mundo tem uma opinião sobre educação, e essa opinião é válida.
essa opinião é válida, porque nós tivemos um processo de militarização das escolas, onde os pais decidiram, ou alguns pais decidiram pela militarização das escolas. E uma ex-aluna minha, graças a Deus, ela questionou que ela que deveria escolher, e não os pais, porque a escola é dela. Então, a educação aqui, a gente é sempre pressionado assim, a não ter voz. Então, quando a gente procura mudança, assim, é muito difícil, que a lei é contra, e a sociedade também, a sociedade não valoriza o professor como devia. É isso, obrigado, professor. Afrânio, eu estou completamente de acordo contigo, e eu vou te dizer, essas leis de educação e falar sobre como deve ser a educação e que deve ser ensinado, não é uma coisa só do Brasil, tá? Isso acontece aqui também na Europa, né? O livro didático de ciências daqui da Europa, da Espanha, é igual que o livro do Brasil. Claro que muda questões geográficas, né? Alguma coisa de cultura e etc. Mas os conteúdos são os mesmos, tá? O ensino aqui é tradicional. Então, a gente tem aí que todas as pessoas frequentaram a escola, né? A maioria da sociedade hoje frequentou a escola. E por frequentar a escola, todo mundo acha que tem o direito de opinar, porque todo mundo passou por aí. Então, todo mundo acha que sabe ensinar, que acha que como se deve ensinar, mas ninguém passou aí a ler a didática, a ensinar, a investigar, a ler livros de didática, de neurociência, de psicopedagogia. Tudo isso é um outro mundo à parte que fica para nós, né? Que somos investigadores, que estamos aí nesse meio, nos formando. Mas todo o resto da outra sociedade acha que sabe como se ensina, o que se deve ensinar e como deve ser um professor. E a maioria dos pais acham que o bom professor é aquele professor que é aquele professor difícil, né? Aquele professor tradicional mesmo, aquele, nossa, ele deu tarefa, ele faz a prova difícil, ele obriga o meu filho a estudar, obriga o meu aluno a memorizar. Ninguém tem essa consciência crítica, porque todo mundo tem um modelo aí de professor tradicional, é o cultural. Só para finalizar, então, se ninguém mais tem perguntas, o Marcelo, que é o nosso colega, professor, ele teve que sair, mas ele deixou uma pergunta aqui no chat, Gabriela, que é a seguinte: de que maneira são identificados os limites de aprendizagem sob o ponto de vista de conteúdos atitudinais, procedimentais e conceituais, considerando o número de estudantes por turma, dentre outros fatores limitantes? Tá. Então, como é que você faz a avaliação nesses diferentes tipos de conteúdo, né? Tá, então, eu sempre trabalho com um questionário, né, antes de trabalhar o processo de investigação com eles, e como eu sempre trabalho os 3 pilares de conceito, procedimento e atitude, eu faço perguntas vinculadas a isso. Então, por exemplo, eu já trabalhei com eles uma investigação sobre a fome no mundo, né? Então, uma das perguntas atitudinais que eu fiz para eles é por que as pessoas saem da sua família, do seu país, da sua cidade e vêm para a Europa? Por que essas pessoas fazem isso? Então, no começo, eles falaram que eles fazem isso para buscar emprego, né? Eles foram muito práticos na hora de responder. E depois que a gente teve o processo de investigação, que a gente investigou uma pequena cidadezinha da África, a gente investigou tudo, economia, cultura e etc., eles disseram que essas pessoas vêm para fugir da fome. Então, eles mudaram o olhar dele, do olhar prático que tem aqui na sociedade. Eles vêm para buscar trabalho, roubar o nosso trabalho, para eles vêm para solucionar a fome, em busca da fome, né? E através do trabalho, de repente, poder sustentar a família que ficou. Então, eles mudaram esse paradigma de como eles viam os imigrantes aqui. Eles viam imigrantes que vinham buscar trabalho. Não, é muito pior. É gente que vem se livrando da guerra, da fome, etc. Então, é através dessa mudança de pensamento que eu vejo quanto eles vão evolucionando, né? Nos pensamentos dele, do mais simples ao mais completo.
E aí existem códigos, né, que eu vou colocando, códigos conceituais, procedimentais que eu faço por aluno. É super rápido, porque eu tenho umas planilhas já preparadas, então eu vou colocando com cores e no final eu entrego para eles. Eles conseguem ver onde eles evoluíram. E aí não tem exame, não tem prova. É uma autoavaliação deles mesmos dentro da disciplina. Porque o que me interessa a nota deles, entendeu? Ou colocar uma nota, o que é um número dentro desse contexto todo? Ótimo. O Cristiano tem uma pergunta. Oi, professora Gabriela, tudo bem? Oi, Cristiano, tudo ótimo. Meu computador caiu aqui nessa fala, você estava falando sobre a questão do livro didático ser igual o do Brasil e aí da Espanha, né? Eu queria saber um pouquinho sobre o currículo, como que o currículo da Espanha é diferente ou é igual ao brasileiro, e como que ele ajuda ou não a gente trabalhar com essas metodologias, os professores daí trabalharem com essa metodologia um pouco mais abrangente, mais significativa. E também sobre a questão da prova de acesso, quanto que ela atrapalha o processo e se existe diferença nessa prova de acesso à universidade aí em relação aqui. Tá. Cristiano, ó, livro de texto, livro didático é igual, currículo é igual, método de ensinar tradicional é igual, tá? Só que a gente tem escolas mais bem cuidadas, mais equipadas tecnologicamente que no Brasil, né? Então, eles podem ali ter, de repente, uma cadeira mais confortável para sentar, um chão mais, né, digno de uma escola, do merecimento dos alunos, mas eles não têm, por exemplo, espaço verde dentro da escola, como é no Brasil. A gente não se trabalha com hortas ecológicas, não existe a relação da criança com o animal dentro da escola, né? É aquela escola visão fábrica, né? Igual, currículo igual. Acesso à universidade é assim, ó. Tu tem que desde pequenininho, olha só, que pena que me dá. Tu tem que desde pequenininho, então quem vai selecionar isso são os professores, os familiares, ver qual é a tua tendência, tá? Para que área é o teu perfil. Então, desde pequenininho, a área que tu escolhe é a área que tu vai ter mais horas de aula. Então, por exemplo, se tu quer seguir a carreira de matemática, enfim, de exatas e coisa e tal, tu vai ter menos horas de uma outra disciplina, tá? E aí, desde pequenininho, ele vai ter que fazer aquela profissão dele que foi escolhida pelos pais e professores. Tá? E isso ajuda que não dê esse acúmulo que a gente tem de todo mundo para medicina, todo mundo para o direito. Só que assim, ó, a criança pode mudar de ideia, né? Não é muito cedo escolher os pais e a criança, habilidade, competência, quando ela está lá nos 11, 12, 13, 14 anos. Complicado, né? Mas aí acontece isso. E aí eles se apresentam para uma prova comum para todos. E aí os pontos que eles vão tendo, por exemplo, quem tirou a nota mais alta vai para o curso isso, vai para o curso de direito, vai para o curso, vão diminuindo as notas, e aí as notas menores para quem que vem? Para pedagogia, aqui para a faculdade de educação. Né? E assim é o processo seletivo. E se tu tirou, às vezes, uma nota muito alta, eles já te obrigam a ir lá para medicina ou para engenharia, mesmo tu não querendo, sabe? Então, tu tem que abdicar. Se tu não quer ser o médico, tu tem que dizer eu não quero, e tu volta para a fila de trás, para ver se tu consegue entrar na pedagogia. Então, é claro que as famílias acabam obrigando. Ou então, tu entrou na pedagogia, vai, porque é a oportunidade para te entrar na universidade, porque aqui tudo é público, tá? Então, a gente tem aqui um perfil de pessoas que muitas vezes não estão conectados com a profissão. Alunos que estão em direito e que não queriam estar fazendo direito. Alunos, inclusive, que estão em medicina e não queriam fazer medicina. Porque eles não têm essa livre opção de escolher. Mas, como aqui tem muita escola pública,
ia ser impossível fazer o nosso vestibular. Tem que ter essa dispersão, senão não iam conseguir entrar no ensino. Agora sim estão começando a fazer as universidades privadas, são caríssimas, 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 mas é um meio de priorizar que alunos possam escolher o que querem fazer. Mas a universidade privada está mal vista, ainda é muito mal vista aqui, porque a gente vende da cultura pública, ainda, né? A gente vende essa cultura pública aqui. O que tu achou, Cristiano, desse método? Eu acho bem assustador, assim, realmente, porque o cérebro termina de se desenvolver com 24 anos, né? Então, nem quando você terminou, muitas vezes você já tem 17 anos, você começa a fazer um curso e acaba mudando, né? Então, obrigar uma criança a entrar lá e também ela não vai aprender aquilo. Eu recebi uma vez, foi a minha única experiência desse tipo, um aluno que veio de um país da África, não me lembro mais agora o nome do país, e ele teve esse tipo de ensino, muito parecido com esse modelo que você me passou. E ele tinha, assim, uma dificuldade muito grande, porque ele entrou no ensino médio aqui normal, né, ele já tinha feito alguns anos lá, ele estava para terminar lá, mas não conseguiu o diploma, ele teve que vir para cá porque estava sendo ameaçado. E ele tinha muita dificuldade em exatas, porque ele fazia o bloco de humanas, mas ele realmente, assim, era uma dificuldade extrema, porque ele não aprendeu desde o começo muito em exatas, eles colocaram ele no bloco de humanas, e aí ele tinha essa dificuldade. Então, para mim, esse modelo é bem, bem ruim. Mas eu achei interessante a questão de ser tudo público, né, e aqui no Brasil nós temos hoje a universidade, nós também temos particulares que são consolidadas, né, mas hoje nós estamos vendo um fenômeno de muitas universidades que não formam alunos, né, essas a distâncias, cada dia abre uma na esquina e vira um comércio, né, isso eu acho que também é um problema hoje na formação, está formando pessoas que têm um currículo, aliás, um diploma, mas esse diploma não serve para muita coisa, né. Enfim, voltando aqui à história do vestibular e dos alunos, a gente tem um perfil de não são alunos que estão realizando seus sonhos, sabe? Tu vê que eles estão perdidos, desmotivados, então é complicado, é bem complicado isso. Não é como no Brasil que a gente tem oportunidade. Eu escolhi ser bióloga, eu podia não gostar da parte da botânica, mas eu estava realizando o meu sonho, né? Eu também tenho colegas minhas que começaram um curso e depois viram que não era, mas tiveram a oportunidade de trocar para outro e ser felizes e se encontrar. Aqui a gente está obrigando pessoas a estudarem o que elas não queriam. Nossa, isso é muito tempo da tua vida, né? E para depois tu ficar aí perdido. Eu também não gosto dessa forma, mas entendo que ela no final pode ser mais justa e democrática que o nosso vestibular, mas à custa de infelicidade, né? De um estudo infeliz. Eu vou complementar o dado aí, já que vocês entraram nesse assunto. Essa semana eu estou fazendo um curso, porque eu estou em estágio probatório, e era exatamente sobre isso uma parte do curso, né? Aqui no Brasil, a gente tem 296 instituições públicas e 2.152 instituições privadas. Então, a diferença é banal, assim. Bom, eu venho de instituição pública, privada, e eu sempre paguei, né? A não ser no doutorado que eu consegui, depois de algum tempo, uma bolsa. Mas eu sempre vim, porque na região que eu morava, só tinha instituição privada, infelizmente. Ótimo, então, alguém tem mais alguma pergunta? Se não, acho que a gente pode encerrar. Porque vai fechar a universidade, porque a gente está aqui com, eu não sei se vocês estavam quando eu falei que a gente está com um toque de recolher a campanha por causa do coronavírus. Então, às 9 fecha a universidade, porque às 10 tem que estar todo mundo em casa. Então, vamos facilitar a tua vida, Gabriela, já te finalizar aqui. Agradeço muito pela tua fala, né? Acho que foi muito pertinente, sobretudo essa temática, né, de aprendizagem baseada por projetos, por problemas. Hoje em dia, a gente tem muitas legislações que recomendam que o ensino deveria ser todo nesse formato, né? Inclusive agora, nós que participamos do NDE, que é Núcleo Docente Estruturante, a gente está com esse desafio, né, de desenvolver um currículo baseado na aprendizagem por projetos.
aprendizagem por problemas, enfim, ensino muito investigativo. Bom, como é que a gente vai fazer isso? É uma incógnita ainda, porque a gente até tem essa espontaneidade para fazer, mas a gente compreende que também nem todos os professores estão formados para isso, né? Então, o professor da área, sei lá, de analítica específica, como é que ele vai trabalhar isso se ele não tem essa formação? Bom, aí teria que desenvolver toda uma formação em cima disso. Enfim, temos muitos desafios, mas é como a gente já comentou, eu acho que é um movimento, assim, de contágio, né, Gabriela? E essas aulas que a gente dá, que a gente consegue ter esses feedbacks positivos dos alunos, é o nosso combustível, né, a nossa força motriz, e eu acho que é por aí. Então, eu agradeço muito a tua fala, acho que foi muito pertinente para todos os estudantes que estão aqui, que também são docentes, né, já tem uma carreira bem consolidada, e eu acho que, sem dúvida, deu um despertar aí, um repensar em muitas questões. Muito, muito obrigada mesmo. Agradeço em nome do programa de pós-graduação, do F7, da coordenação, da professora Tamara, que não pôde estar aqui, e em nome de todos os estudantes que também estão escrevendo aqui no chat, agradecendo, acho que foi muito pertinente. Muito obrigada mesmo. Gente, eu que agradeço pela oportunidade também poder compartilhar um pouquinho, né? Eu me sinto, sempre falo isso, que eu me sinto em dívidas com o Brasil, né? Eu estudei tanto, queria estar contribuindo com o meu país, mas quando eu acabei me formando, eu não tive oportunidade de trabalho. Então, eu acabei ficando no exterior, né? E é uma pena, porque a gente teve muitas pessoas aí que se dedicaram e estudaram e não tiveram mais oportunidades, porque foi cortada muita verba para pesquisa e para as universidades. Então, a gente tem a sorte daqueles que conseguiram ficar no exterior, como foi o meu caso, e acabar contribuindo. Agora a gente tem a internet que está nos facilitando, parcerias de artigos, de livros, então, de uma certa forma, eu consigo ainda contribuir, mas a gente tem aí uma grande gama de colegas que ficaram desempregados, né, depois de tanto estudo, depois de tanto esforço. Então, é uma pena, mas no Brasil, a gente tem pesquisadores de ponta, tanto quanto aqui. Eu sempre digo, senão eu não ia conseguir estar aqui. Fui muito bem formada no Brasil, tá? Nos programas de doutorado, nas universidades que eu passei, enfim. Porém, o que a gente tem déficit é de dinheiro na verba de pesquisas, tá? O Brasil está muito atrasado em relação a valorizar essa área da ciência, né? Se fosse isso, eu acho que o Brasil estaria muito melhor hoje em dia, economicamente, socialmente, politicamente, enfim. Mas nós temos bons pesquisadores, não é para a gente se sentir humilhado para nada perto da Europa, tá? Os colégios são os mesmos, a infraestrutura muda, mas o colégio é o mesmo, as dificuldades docentes são as mesmas. Mas é isso aí, muito obrigada, foi um prazer passar aí essa tarde com vocês, para mim foi noite, né? E agora vou ver se eu vou para casa antes que a polícia me multa. Me multe. Então tá, Gabriela, muito obrigada mesmo, de coração. Depois eu te mando o link para você preencher para enviar o certificado, eu te mando pelo WhatsApp, tá? E depois eu envio o PowerPoint, mas agora eu vou descansar, tá? Perfeito. Hoje, sábado, eu vou descansar, porque eu tive uma semana... Merecido. Gente, obrigada, beijo, se cuidem muito. Beijo. E depois eu tô lá no Instagram, tá? Perfeito, brigadão. Tá, tchau. Tchau. Pessoal, para quem tá aqui, eu já aproveito para convidar no próximo dia 20, a gente vai ter uma outra palestra que é do professor Francisco Catelli, também eu que estou propondo, sobre epistemologia e pandemia, é uma palestra que vai ser divulgada nos próximos dias, muito pertinente, lá daqui a 2 semaninhas, tá? Então já marquem na agenda de vocês. Um abração e até mais. Prof. Obrigado, Percy, pelo auxílio aí nas picapes. Até mais, gente. Tchau. Obrigada pela presença de todos.